Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre o escândalo que marcou Hollywood nos anos 50. A atriz norte-americana Lana Turner fazia muito sucesso nos anos 50, era o auge da sua carreira e ela era uma moça loira, jovem, bonita, que fazia muito sucesso e que chamava muita atenção. Em abril de 1957, a Lana estava gravando um de seus filmes, A Força do Amor, até que ela começou a receber muitas ligações no set de um homem chamado Johnny Steele. Depois dele fazer muitas e muitas ligações por vários dias seguidos, a Lana pediu para que o seu maquiador atendesse uma dessas ligações e pedisse para que esse rapaz parasse de ligar porque ela já estava ficando cansada daquela situação. E foi exatamente isso que o maquiador fez. Quando ele conversou com o Johnny, ele falou que só queria entregar flores para Lana. Então o maquiador falou que não via nenhum problema com isso e falou que tudo bem, que ele poderia entregar flores para Lana. Porém, quando essas flores chegaram, não eram apenas um buquê de flores, mas sim dezenas de buquês, eram muitas flores. E um desses buquês tinha um cartão com o nome e com o telefone de contato dele. Foi então que a Lana ficou bem intrigada com toda aquela situação, quem tinha ligado para ela 1 milhão de vezes e mandado um monte de flores. Então ela resolveu entrar em contato com esse Johnny. E depois desse primeiro contato, eles não pararam mais de conversar. Ele fez diversos convites para a atriz, para eles saírem juntos, para tomar um drink, mas ela recusou todos eles até que depois de tentar muito, ele finalmente conseguiu marcar um encontro com a Lana para eles irem tomar um drink. Depois daquele primeiro encontro, eles não pararam mais de se encontrar. Então, o Johnny e a Lana se encontraram outras diversas vezes e acabaram começando a criar um relacionamento. Porém, um tempo depois que eles começaram a sair, um amigo de Lana chegou pra ela e explicou que, na verdade, o nome verdadeiro de Johnny Steele era Johnny Stompalato. E além disso, ele era um gangster e trabalhava como guarda-costas de um mafioso. E também já trabalhou como acompanhante de diversas estrelas. Então a Lana ficou com muita raiva de tudo aquilo que ela descobriu, dele ter mentido pra ela todo esse tempo, e foi confrontar o Johnny e ele não negou nada, ele confirmou que tudo que ela estava falando era realmente verdade. Então ela falou que não queria mais nada com ele. Porém, quando ela falou isso, ele começou a rir e falou: "Querida Lana, só tente se livrar de mim", em um tom meio ameaçador, como se ela não pudesse se livrar dele. Foi então que a Lana resolveu seguir em frente e começou a sair com outros homens, e ela fazia muita questão que todo mundo visse que ela estava saindo com outros homens. Inclusive o Johnny, que não gostou nada daquela situação e acabou se sentindo humilhado com toda aquela exposição que a Lana estava fazendo e resolveu invadir a casa da atriz. Depois daquele momento, o relacionamento deles começou a ser muito mais problemático e muito mais abusivo. Mesmo depois de toda essa situação, das mentiras, do fato do Johnny ter entrado na casa da Lana, eles voltaram a ter um relacionamento. Um relacionamento de idas e vindas, com muitas agressões, com muitos ciúmes e várias tentativas da Lana de se afastar do Johnny. Durante a gravação de um de seus filmes, a Lana foi viajar para Londres e lá ela estava conversando com o Johnny através de cartas, falando que tava com saudade dele e tudo mais, até que de repente ele simplesmente foi pra Londres ficar com ela, nem avisou pra ela que ele tava chegando e foi lá ficar com ela, e ele ficou o tempo todo durante as gravações colado na Lana, ela não podia fazer nada sozinha. E ele tinha tantos ciúmes dela que em um determinado momento ele até chegou a ameaçar um colega de cena da Lana com uma faca porque ele estava com ciúmes dela. Além disso, as brigas entre eles no hotel eram algo muito recorrente, e uma determinada noite a briga foi tão feia que o Johnny chegou a sufocar a Lana por tempo suficiente para que ela pudesse perder a voz, e aí ela teve que adiar as suas cenas na gravação do filme porque ela estava completamente sem voz. Depois disso, a Lana conseguiu, com a ajuda de alguns amigos, que o Johnny fosse expulso do país para que ela continuasse as gravações, e foi isso que aconteceu. Mesmo tendo expulsado ele do país, o relacionamento deles continuava, principalmente pelas cartas, já que ela ainda estava em Londres. Em um determinado momento, quando ela já voltou para casa dela, ela avisou o Johnny por carta que ela ia passar umas férias em Acapulco e que ela queria passar as férias sozinha, sem ele, para ela ter um momento para ela pensar um pouco melhor no que ela queria fazer na vida. E quando ela chegou no aeroporto, o Johnny estava esperando por ela
para passar as férias junto com ela, mesmo ela não querendo. E nessa viagem ele continuou sendo bem violento com ela. A Lana tinha uma filha chamada Cheryl Turner, que na época tinha por volta de uns 14 anos e que estudava em um colégio interno, então ela não passava muito tempo com a mãe nem com o Johnny, então ela não sabia exatamente que tipo de relação eles tinham. Mas ela tinha uma relação muito boa com o Johnny, eles sempre passeavam juntos. O Johnny até chegou a dar um cavalo pra ela, um cavalo que ela viu e gostou bastante. Ele comprou e deu de presente pra ela. Então eles passeavam a cavalo, conversavam por cartas, era um relacionamento muito bom entre os dois. Porém, a Cheryl não sabia exatamente o tipo de relacionamento que o Johnny tinha com a sua mãe. Mesmo com todas essas idas e vindas, todas as agressões, esse relacionamento extremamente abusivo, a Lana e o Johnny continuaram juntos. E o comportamento dele mudou drasticamente no ano de 1958, quando a Lana foi indicada ao Oscar de melhor atriz. O Johnny ficou muito mais romântico, muito mais atencioso, muito mais carinhoso e vivia dando vários presentes para Lana. E todos esses presentes eram pagos por ela. Mas o que deixou a relação extremamente abalada foi que a Lana não quis convidar o Johnny para ir ao evento com ela. Então ia ter aquela festa de premiação do Oscar e a Lana decidiu que quem iria acompanhá-la nesse evento seria a filha Cheryl e não o Johnny. Quando a Lana voltou da premiação com a filha, o Johnny já estava em casa esperando por ela. E aí ele foi extremamente violento. Foi naquele momento em que a Cheryl percebeu que o relacionamento que a sua mãe tinha com o Johnny era extremamente abusivo e tóxico. No dia 1º de abril de 1958, a Lana mudou para uma casa nova com o Johnny e eles saíram para fazer compras, para comprar algumas coisas para casa, porque ela não podia fazer literalmente nada sozinha. Então tudo que ela fazia, o Johnny estava junto com ela. No dia 4 de abril de 1958, a Lana avisou ao Johnny que ela ia sair com os amigos. E foi nesse momento que ela descobriu, por causa de um amigo, que o Johnny mentia com relação à sua idade. Ele falava pra Lana que ele era 5 anos mais velho do que ela. Porém, na realidade, ele era 4 anos mais novo do que ela. E naquela época não era tão aceitável assim você ter um relacionamento com um homem que era mais novo do que você. Então ela ficou muito irritada com aquela situação, foi confrontar o Johnny e eles acabaram discutindo novamente e ele resolveu sair de casa. Porém, ele resolveu voltar naquele mesmo dia à noite para buscar a Lana para eles irem no cinema, meio que fazerem as pazes. Porém, quando ele voltou para casa, eles continuaram a brigar. Foi então que essa discussão virou um confronto físico no quarto de Lana. A porta estava fechada e, segundo a autobiografia da Lana Turner, a sua filha estava atrás da porta ouvindo toda a discussão e pedindo para que eles parassem, que eles abrissem a porta. Mesmo a Lana pedindo para ela sair de lá e ir pro quarto dela. Foi um determinado momento em que a Lana falou que o Johnny já estava de saída, então ela poderia abrir a porta para Cheryl entrar. Bom, agora eu vou explicar o que aconteceu depois que a Cheryl abriu a porta do quarto da Lana, com base em 2 trechos. O primeiro é do livro Lana, The Lady That Legend The Trust. Abre aspas. O que ela viu quando abriu a porta foi que eu estava em cima da mesa de mármore rosa e Johnny vindo até mim, com o braço para cima com algo em sua mão. Ela não percebeu que ele estava carregando roupas acima do ombro com um cabide. Ela apenas viu sua mão para cima e que parecia ser um tipo de arma. E ele estava bem na frente da porta, seu corpo desprotegido. De soslaio, eu vi Cheryl fazer um movimento brusco. O braço direito dela foi para frente e atingiu o estômago de Johnny. Eu pensei que ela havia o socado. Fecha aspas. Já a Cheryl deu uma outra versão do que aconteceu naquela noite. Abre aspas. Eu escutei a minha mãe e o Sr. Stompanato brigando antes. Eles brigavam de novo ontem à noite. Eu estava assustada e minha mãe pediu para que não brigassem na minha frente. Então ele e minha mãe foram para o quarto e eu fiquei escutando atrás da porta. Ele estava dizendo que a machucaria e a desfiguraria. Eu corri para a cozinha, peguei a primeira faca grande que eu vi e corri de novo para cima. Eu escutei dizer, eu vou pegar você e sua família, não importa o que eu faça. Eu entrei no quarto e disse, você não tem que aguentar isso, mãe. E enfiei a faca no estômago dele com toda a minha força. Fecha aspas. Anos depois, em uma entrevista dada em 1988, a Cheryl afirmou que a porta se abriu e quando ela viu o Johnny estava vindo na direção dela,
uma mão pra cima e que ela não se lembra de ter feito absolutamente nada, de ter ficado parada. E só isso foi o suficiente pro Johnny ser acertado pela faca que ela tava segurando. Agora, em 2011, ela afirmou que lembrava que ela tinha levantado a faca na direção dele e que depois que ela acertou ele, ele falou: "Meu Deus, Sherry, o que você fez?" Mesmo naquela época, os policiais perceberam que toda hora os depoimentos das duas mudavam e alguns fatos não batiam entre um depoimento e outro. Por exemplo, quem abria a porta. Cada hora uma falava que uma outra pessoa tinha aberto a porta. Em alguns momentos era a Lana, outros momentos era a Sherry, então não se sabe exatamente quem abriu a porta para Sherry entrar no quarto. Porém, um fato em comum entre o depoimento das duas é que o Johnny estava segurando um cabide de roupas. Mas esse cabide nunca foi encontrado. Os policiais não encontraram o cabide no local, também não foi encontrado na lista de evidências que os policiais coletaram e nem nas fotos que foram tiradas no local do crime. Outro fato também bem estranho que chamou muita atenção dos policiais foi que depois que o John foi atingido, a Lana não ligou para a polícia nem para emergência. Ela ligou primeiro para sua mãe, depois para o médico da família para verificar se ele realmente estava morto. Depois que confirmou que o Johnny estava morto, a Lana ligou para o advogado da família, depois para o pai da Cheryl, e aí sim ela ligou para a polícia, que só descobriu que o John estava morto 2 horas depois do crime. Uma autópsia foi realizada no dia 11 de abril de 1958, e a causa da morte foi dada como ferida de faca no abdômen penetrando o fígado, a veia portal e a aorte com hemorragia severa. Porém, as fotos do local do crime não mostram tanto sangue assim. Na verdade, o local estava bem limpo. Ele caiu em cima do carpete do quarto de Lana e o carpete era claro, então se tivesse algum sangue seria visível a mancha. Mas não tinha nada, o carpete estava completamente limpo. Além disso, também não foi encontrado nem o cabide, nem outra ferramenta que poderia ter servido como uma arma que pudesse fazer com que elas se sentissem ameaçadas. A Cheryl assumiu a culpa por ter matado o Johnny e foi levada sob custódia para a delegacia de Beverly Hills. Na audiência, os jornais afirmaram que Lana deu a sua melhor performance de carreira de atriz, pois ela falou pausadamente sobre seu relacionamento, mostrou pesar, tristeza e até chegou a chorar. A Cheryl acabou não testemunhando. O júri demorou menos de meia hora e considerou a morte de Johnny Stompanato como um homicídio justificado. Mas mesmo assim, a Sherry foi fichada e levada para a detenção de menores, onde ela ficou por 3 semanas e meia. Muitas pessoas até hoje não acreditam que a Sherry foi capaz de matar o Johnny, mas sim que quem matou foi a Lana e a Sherry apenas encobriu o crime. Inclusive, o ex-chefe do Johnny, o mafioso Mickey Coney, não acreditava que uma menina de 14 anos seria capaz de matar um homem como Johnny, que era um guarda-costas treinado. Para ele, o Johnny foi morto na cama de Lana pela própria atriz e o crime teria sido encoberto por todos. Depois disso, a Lana continuou a sua vida normalmente, continuou fazendo vários filmes, continuou sendo uma atriz de sucesso de Hollywood. Já a sua filha foi morar com os avós, ficou morando com eles por 2 anos. A Sherry nunca se recuperou desse acontecimento. Depois disso, ela acabou entrando em diversas confusões, saindo de instituições disciplinares e, além disso, ela também tentou tirar a própria vida 2 vezes. A teoria que as pessoas mais acreditam é que, na verdade, foi a Lana que matou o Johnny e que a Cheryl só assumiu a culpa para não estragar a carreira de atriz da mãe. Além disso, houve um comentário de um cabeleireiro que trabalhou com a Lana nos anos 80, que ele afirmou que em uma noite, enquanto eles estavam assistindo documentários de crimes, a Lana afirmou: "Eu matei aquele filho da... e eu faria de novo." Em 1964 foi lançado um filme com a história parcialmente baseada nesse escândalo. O nome do filme é Escândalo na Sociedade. E em 2015 foi anunciado um filme com Keanu Reeves e com a Catherine Zeta-Jones intitulado Stompanato, também para contar a história desse crime, mas esse filme nunca saiu do papel. Depois de mais de 60 anos desse caso, ainda fica a dúvida: quem realmente matou Johnny Stompanato? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeos como esse toda quarta-feira. Me sigam também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!